Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET 3 de Matemática, do 8º ano do Ensino Fundamental, Semana 1. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa atividade de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Ela traz o conhecimento sobre ângulos. Ela diz o seguinte, olha, um ângulo de uma volta completa mede 360 graus. E o de meia volta é conhecido como ângulo raso, medindo 180 graus. Então tá aqui, olha, um ângulo de uma volta completa, pegou aqui, ó, e deu uma volta completa, 360 graus. E aqui é meia volta, olha, saiu aqui e fechou. É um ângulo de 180 graus. Conhecido como ângulo raso. Aí você fala assim, professor, o que é ângulo? Ângulo, pessoal, ângulo é uma figura geométrica plana formada por duas semirretas que se encontram em um ponto. O que é a semirreta? Ó, isso aqui é uma semirreta. A semirreta é uma reta que começa em um ponto e é infinito para o outro lado. Então eu tenho essa semirreta e aqui eu tenho outra semirreta. Observa que elas se encontram nesse ponto. Esse ponto é chamado de vértice do ângulo. Então aqui formou um ângulo, ó. Dá uma olhada. É uma figura plana formada por duas semirretas. Então nesse caso aqui, pegou a semirreta e deu uma volta completa e parou uma em cima da outra. É como se eu pegasse aqui os pincéis, ó. Eu dou uma volta completa nesse pincel e depois ele para na frente do preto aqui. Então, ó, dei uma volta completa, 360 graus. Agora se eu pego esses pincéis e faço assim, ó, meia volta, 180 graus. E o ângulo de meia volta é conhecido como ângulo raso. Tá bom? Então quando falar de ângulo raso, fica sabendo, é um ângulo de 180 graus. E aqui fala também que o ângulo reto, o que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ó, peguei os dois pincéis e coloquei assim, ó, tá bom? E quando você vê esse quadradinho com um pontinho no meio, quer dizer que é um ângulo reto. É um ângulo que mede 90 graus, tá bom? Outro ângulo, esse ângulo aqui menorzinho, ó. Observa que esse ângulo é menor do que 90 graus, não é? Se ele é menor do que 90 graus, ele é conhecido como ângulo agudo. Então, o ângulo agudo mede entre 0 e 90. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 30 graus é um ângulo agudo, ou ainda 45 graus é um ângulo agudo. Observa que ângulo agudo tem vários. Por que tem vários? Porque é entre 0 e 90. Ângulo reto só tem um, é o de 90 graus. Ângulo raso só tem um, é 180. Já o agudo tem vários, porque de 0 a 90 tem muitos ângulos, tá bom? Outro ângulo aqui, olha, observa que esse daqui é maior do que o de 90, tá vendo? Olha, e ele é menor do que 180, ele não chega a ser meia volta, aqui é a meia volta, ele é um pouquinho antes. Se ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele é conhecido como ângulo obtuso. E quantos ângulos obtusos tem? Vários. Por quê? Porque o ângulo obtuso mede entre 90 e 180 graus. Aí, por exemplo, se aqui tiver 130 graus, ele é obtuso, ok? Então tem várias medidas para ângulo obtuso, que é entre 90 e 180, várias medidas para ângulo agudo, que é entre 0 e 90, e apenas uma medida para o ângulo reto, que é 90, o ângulo raso, que é 180, e o ângulo de uma volta completa, né, que é o de 360 graus, tá bom? E aí, pessoal, dentro dessa atividade número 1, que na verdade é um conhecimento de ângulos, ele coloca aí, ó, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. O que é isso, professor? Ângulos complementares são ângulos que quando eu somo os dois, tem que dar 90 graus. Tá bom? Por exemplo, 50 e 40, nós falamos que o 50 é complemento do 40. E que o 40 é o complemento do 50. Por quê? Porque 50 mais 40 é 90. O 30 e o 60. O 30 é complemento do 60. E o 60 é complemento do 30. Por quê?
30 mais 60 dá 90. Então, ângulos complementares são dois ângulos cuja soma deles dá 90 graus. Pensa em um ângulo aí, me fala. Isso, 15 graus. 15 graus. Pronto. Aí eu te pergunto, qual que é o complementar de 15 graus? É um ângulo que eu tenho que somar com 15, que dá 90. Na dúvida, é só você fazer 90 menos 15. 10 menos 5 dá 5, 8 menos 1, 7. Então aqui vai ser 75 graus. Então 75 graus é o complemento de 15, porque ao somar com 15 dá 90 graus, tá bom? Já os ângulos suplementares, a soma é igual a 180. Então complemento, a soma dá 90, suplemento dá 180. Por exemplo, o 40 é suplementar do 140 e o 140 é suplementar do 40, porque ao somar esses dois dá 180 graus. O 100 e o 80 são suplementares, porque quando eu somo esses dois dá 180 graus. Outro, vou te perguntar aqui, olha, qual que é o suplemento de 1 grau? Isso mesmo, 179. 179, por quê? 1 mais 179 dá 180. Isso é o que nós chamamos de ângulos suplementares. Lembrando que é sempre de 2 em 2, hein? Ângulos replementares. Replementares, a soma é igual a 360. Ok? Então, ó, o 100 e o 260, o 100 é o replemento de 260 e vice-versa, porque somando esses dois dá 360. O 150, o 160 e o 200 dá 360. Então são replementares. Recapitulando, me ajuda aí. O que são ângulos suplementares? Isso mesmo, suplementar são ângulos cuja soma é 180 graus. O que são ângulos replementares? Isso, eu não estou perguntando na ordem ali não, porque eu quero ver se você está atento. Replementares são ângulos cuja soma é 360 graus. E o que são ângulos complementares? Os ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Beleza? Vamos lá para a atividade número 2. Vem comigo. Atividade número 2. Acompanha comigo na leitura. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, ver-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado. E está aqui a imagem. Para medir os diversos ângulos, todos com vértice no ponto V. Está aqui o vértice, ó. Determine a medida desses 9 ângulos. Então primeiro nós vamos indicar a medida. Depois ele fala assim, ó, com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois classifique-os em agudo, obtuso e escreva os nomes especiais que alguns desses recebem. E para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então a primeira coisa que pediu, a medida de cada um desses ângulos. Pelo desenho aí, ó, você vai acompanhar. Aqui eu não coloquei os valores numéricos não, mas você acompanha aí no PET. O ângulo AVA, esse ângulo aqui, é um ângulo o quê? É um ângulo de ou ele é 0 graus. Por que 0 graus? Porque nem saiu do lugar. Ou ele é um ângulo de uma volta completa, né? Ou 360 graus. Lembrando que nós fizemos agora mesmo. Ele é isso aqui, ó. A construção dele é isso. Aqui é o vértice V, aqui é o vértice A, ok? Aqui é o ponto A. Ou ele é assim, ou seja, as duas semirretas não saíram do lugar, tá aqui as duas semirretas, ó, uma em cima da outra não saiu do lugar, ou deu uma volta completa e parou assim, tá bom? Se for assim, não saiu do lugar, é o 0 graus. Se ele tiver dado uma volta completa, aqui o vértice V, aqui o ponto A, aí ele ficaria assim, ó, deu uma volta completa de 360 graus. Então aqui seria 0 graus e aqui 360 graus, beleza? Então aqui tem que ficar atento aí nesse AVA. O ângulo AVB, o ângulo AVB
Esse ângulo já está indicado aí no PET, né? É um ângulo de quantos graus? É um ângulo que mede 30 graus, aí não vai ter problema nenhum. Então vamos construir ele agora, ó. Na hora de construir ele, pessoal, ó, o que eu vou fazer? Aqui no meu transferidor, aqui no meio vai ser o meu vértice, ó. Aqui tem uma setinha, tá vendo? Só que a medida está embaixo, então no rumo dessa setinha. No seu transferidor aí deve ter uma bolinha ou um pequeno alvo, porque o transferidor de vocês é transparente, né? O meu é de madeira, então não é... eu vou colocar aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui nesse meio vai ser o meu vértice, ó. Peguei aqui e vou riscar para lá de cá, porque aqui eu vou colocar o ponto A, beleza? E aí, olha, aqui, ó, 10, 20, 30. 30 graus está aqui, ó. Vou marcar aqui o 30, ó. Marquei o 30, aí eu venho aqui e risco. Pronto, ó. Vou riscar e tô finalizando a construção do ângulo AVB. E eu vou chamar a atenção, aqui é o vértice, né? Aqui é o A e aqui é o B. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Como aqui é o vértice, a gente vem aqui, ó. O vértice sempre fica no meio e com um chapéuzinho. Pronto, é um ângulo de 30 graus. É um ângulo que o nome dele é um ângulo agudo. Então esse, já vou colocar os nomes, hein? É um ângulo agudo. Por quê? O agudo é um ângulo entre 0 e 90 graus. Aí pediu para cada ângulo agudo colocar o complementar e o suplementar. O que é o complementar? Que a soma dá 90 graus. E o suplementar? A soma dá 180 graus. Então aqui, ó, 30 e 60 complementares, 30 e 150 suplementares. Então aqui, ó, vou colocar assim, ó, complementar e suplementar. Beleza? O próximo ângulo aqui, então já foi o AVA, o AVB. Vamos colocar o AVC. Quanto que mede esse ângulo? AVC. Já está aí no PET de vocês. O AVC, ele é igual a, vou pegar aqui pelo PET também, é um ângulo de 45 graus. Pronto. Se é um de 45 graus, eu não preciso nem desenhar para poder falar que ele é um ângulo agudo, né? Então já vou colocar aqui. Ele é agudo, ok? Depois vou colocar o complementar e o suplementar. Então, ó, 45 graus. Qual que é o complementar dele? É aquele que a soma dá 90. Então vai ser 45 e 45. São os complementares. E 45 e o suplementar é o que a soma dá 180. Que número que eu somo com 45 que dá 180? 135 graus. Pronto. Aqui são os complementares e aqui o suplementar. Agora nós vamos desenhar ele, né? Desenhando ele, ó. Como é que vai ficar? É um ângulo de 45 graus? Vou fazer aqui, ó. Dá uma olhadinha. Coloco o transferidor. Dá uma olhadinha, ó. Aqui é o vértice, ó, no meio. Ok? Vou marcar um pontinho aqui, que é o meu ponto A. E vou vir aqui, ó, 45. Vou indicar aqui. Pronto. Agora é só eu riscar o vértice até aqui no A, ó. O vértice até aqui no ponto C. Pronto, ó. Esse ângulo aqui, opa, meu pincel caiu, deixa eu pegar aqui. Esse ângulo aqui, VAC. Esse é o ângulo de 45 graus. Vamos fazer o próximo ângulo. O próximo ângulo é o ângulo, vou colocar aqui, ó. Esse já foi, é o AVC, agora é o AVD. Vamos colocar aqui, AVD. Pelo PET aí, quanto que ele mede? O AVD, ele mede 60 graus. Eu posso até conferir ali, mas eu já vou fazer aqui. O AVD, 60 graus, ó. 60 graus. E aí, 60 graus é que tipo de ângulo? É um ângulo agudo, obtuso ou reto? É um ângulo agudo, isso mesmo. Então ele é agudo. Primeira classificação dele, agudo. Agora eu vou colocar o complementar e o suplementar dele, tá bom? 60. Qual que vai ser o complementar? Que a soma tem que dar 90. Então o complementar é 30. E 60, qual que é o suplementar? Que a soma tem que dar
180. Então, o suplementar é 120 graus. Então, eu vou destacar aqui, ó. Esse é o complementar e esse é o suplementar de 60 graus. Agora, nós vamos construir os 60 graus. Beleza? Se eu quisesse conferir ali, eu podia vir aqui e conferir, ó. Era só colocar e conferir, ó lá, ó. O AVD, 60 graus. Então, se eu quisesse conferir, é bem simples a conferência. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vou dar aqui o meu risco aqui embaixo de uma vez, ó. Que sempre começa, todos estão começando no A, né? Então, já vou dar um risco aqui, ó. Pronto. Aqui está a minha origem, o meu vértice, ó. Aí eu vou aqui no 60 graus, olha os 60 graus aqui, ó. Pessoal, tem que tomar cuidado que o transferidor, ele tem números em cima e embaixo. Então tem que ficar atento a isso aí, tá? Qual número que você vai olhar, o de cima ou o de baixo? Depende do vértice inicial, igual eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. O vértice A está aqui. Então o 0 está aqui, então eu vou olhar o de baixo. 10, 20, 30, 40, 50, até chegar no 60. Então aqui é o ponto A. Aqui é o vértice V e aqui é o ponto D. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Tranquilo? Então, já fizemos esse aqui, ó. O AVD. Agora vamos fazer os outros. Para isso, só o tempo de apagar aqui, beleza? Só vou apagar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O ângulo agora, o AVE. Ó. AVE. Esse ângulo aqui, pelo PET aí, a gente já viu que é um ângulo de 90 graus. Ele é agudo? Não. Ele é obtuso? Não. Ele tem um nome especial. Um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo o quê? Reto. Então esse camarada aqui é um ângulo reto. Beleza? Pediu para cada agudo colocar o complementar, né? E o suplementar, como ele não é agudo, eu não vou colocar complementar. Eu posso até colocar o suplementar. Qual que é o suplementar de 90 graus? É o próprio 90 graus, que é a soma da 180. Mas como ele não é agudo e o exercício falou para cada agudo, então parou. Agora eu vou fazer o desenho dele, né? É um ângulo de 90 graus, então acompanha comigo aí, ó. Eu posso fazer de qualquer lado. Posso começar do lado de cá, mas eu vou seguir aqui o desenho original, tá? Então eu vou começar sempre do lado de cá para seguir o desenho original ali, ó. Então aqui, ó, aqui está o A, pronto. Aqui é o meu vértice. Aí eu vou aqui, ó, o 90 está aqui, eu posso até marcar aqui na setinha, ó. Pronto. Vem aqui, ó, só riscar agora. Risco. Esse é um ângulo de 90 graus. Vamos conferir e ver se ficou certinho, ó. Aí, ó, 90 graus. Beleza? O próximo ângulo é o ângulo, já fizemos o AVE, é o ângulo AVF. Então, fazendo esse ângulo aí, AVF. O V sempre no meio, porque ele é o vértice do ângulo. E o ângulo AVF, pelo PET aí, a gente viu que é um ângulo de 120 graus, hein? 120 graus. Qual que é o nome desse ângulo? É um ângulo? Isso mesmo, é um ângulo obtuso. Obtuso. E aí nós não vamos colocar o complementar, né? Porque complementar dá 180, dá 90. O suplementar daria para colocar, mas ele não pediu. Ele só pediu o quê? Complementar e suplementar dos ângulos agudos. Esse é obtuso, então não vamos fazer dele. Tá bom? Mas se precisasse a gente faria o quê? Somente o suplementar. Tá bom? Então vamos fazer o desenho dele agora, porque desenhar pediu. Desenhando esse ângulo aqui, ó. Como é que ficaria, ó? Ângulo de 120 graus, ó. Mais uma vez, vou colocar aqui, ó. Dá uma olhadinha. Pego aqui. Marca aqui, aqui é a minha origem. Vou aqui, ó. Começou o zero aqui, né? Ó, 0, 120 está aqui, ó. Então eu vou vir aqui agora, é só riscar aqui. Pronto. Esse é o ângulo de 120 graus. Tá bom? Não precisa fazer esse negócio desse tamanho, não, ó. Aqui é só abertura, porque o ângulo... Aqui, ó. O ângulo é essa abertura aqui, que formou pelas duas semirretas. Ok? A semirreta AV e a semirreta aqui V, eu estou fazendo VF, ok? Então esse é o ângulo de 120 graus. O próximo ângulo aí, então já foi o AVF.
Aqui está AVH, que é o que o Pet colocou aí, ó. AVH, mas eu vou fazer esse AVG também. Tá bom? Então vou fazer aquele AVG ali também. Vamos fazer de todos. AVG. Pela medida dada no PET aí, o AVG mede 135 graus. 135 graus é um ângulo, classificação obtuso. Ok? Ângulo obtuso. Vamos construí-lo agora. Na hora de construir aqui, muito parecido com esse, né? Um pouquinho maior só. Então eu vou colocar aqui, ó, para não ficar tão grande, ó. Vou até arredar um pouquinho para cá. Ó. Aqui, ó, pronto. Aqui 120, 130, 135, mais ou menos aqui, ó. Eu não preciso riscar até lá em cima não, ó. Eu coloco posicionado aqui, que tá no rumo certo, ó. Dá uma olhada, pessoal, ó. Coloquei posicionado, eu posso dar um risquinho pequenininho, ó. Olha o tamanhozinho do risco. Eu não preciso chegar lá em cima não, ó. Então esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 135 graus. A, o vértice V e aqui o outro ponto G. Bom, então a gente pode fazer menorzinho, até mesmo para ganhar espaço, né? Nosso espaço está acabando aqui, então a gente pode fazer ele menorzinho. O próximo ângulo, AVH. Já vou até riscar ele aí e vou colocar ele aqui, ó. AVH. É um ângulo de quantos graus? É um ângulo, pelo PET aí, a gente vê que é um ângulo de 150 graus, hein? 150 graus. Classificação de um ângulo de 150 graus, qual que é? Isso mesmo, é um ângulo obtuso. Obtuso, beleza? Se ele é um ângulo obtuso, eu não preciso colocar ali o suplementar dele, né? Então, vamos fazer o desenho dele aqui, 150, ó. Vou fazer bem pequenininho esse, que eu vou fazer outro ângulo aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Pronto, tá aqui o vértice, ó. 150 graus tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. Aí, ó, eu vou posicionar aqui o vértice no rumo daqueles 150 graus, ó. Posicionei, eu não preciso riscar tudo não, risco só um pedacinho. Pronto. Porque eu sei que a abertura é a mesma. Pronto, esse é o ângulo. AVH, ângulo de 150 graus. E o último ângulo é o ângulo AVI. AVI. Esse ângulo, pessoal, é um ângulo o quê? É um ângulo de 180 graus, ó. Começou aqui no A e deu meia volta e parou aqui. Se começou no A, deu meia volta, é um ângulo de 180 graus. Qual que é o nome dele? O nome dele é o ângulo raso. Ok? Se ele é um ângulo raso, mede 180 graus. Na hora de desenhar, basta colocar uma reta, coloco o A aqui, coloco o V aqui e vou colocar o I aqui. Pronto. E vou dar só um risquinho assim mostrando que é meia volta. Tranquilo? Então assim nós fizemos esses ângulos.